Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Quem que vos fala, professor Alisson? E a aula de hoje é movimento uniforme. Antes de iniciarmos, precisamos saber o que é movimento. Movimento nada mais é do que a arte de você trocar de posição. Ou seja, eu estou numa posição A e vou para uma posição B. Para sair dessa posição A e para a posição B, eu realizei o meu movimento, certo? Uma coisa muito importante que vocês devem lembrar, esse espaço que existe entre a minha troca de posição, saindo da posição A e indo para a posição B, esse espaço que teve aqui, ó, nada mais é do que o meu deslocamento, certo? Então eu me desloquei por esse espaço aqui. Então, troquei de posição, realizei um movimento e gerei um deslocamento. Beleza? Uniforme. Você deve pensar, uniforme. Pá, será que é isso? Ou isso? Negativo. Não é nenhum desses três aqui que eu mostrei agora. Esses são uniformes escolares, como esse que eu estou vestido aqui. Mas isso não interfere em nada. Porém, podemos fazer uma analogia bem simples. Por que usamos o uniforme? Para ficarmos iguais. Então, no movimento, para ele ser uniforme, algo tem que ser igual. Aí você me pergunta, o que será? Esse algo, esse fator que tem que ser igual, é o principal fator do movimento. É simplesmente a velocidade. Certo? Então, se nós analisarmos e a velocidade ela for igual, em linguagens técnicas ela for constante, ele realizará um movimento uniforme. Como que ela seria constante? Ela simplesmente percorreria espaços iguais em tempos iguais. Isso é uma velocidade constante. Para ela ser constante, digamos que um móvel se desloca 5 metros em 1 segundo. Beleza? Se ele está numa velocidade constante, quer dizer que em 2 segundos ele vai se deslocar 10 metros. Em 3 segundos, 15 metros. Em 4 segundos, 20 metros. Ou seja, a cada segundo ele aumentou 5 metros. Então, 1 segundo ele aumenta 5 metros, 2 segundos ele aumenta 5 metros e vai a 10, 3 segundos ele aumenta 5 metros e vai a 15, 4 segundos ele aumenta 5 metros e vai a 20. Certamente ele percorreu espaço igual em tempo igual, ou seja, movimento uniforme. Porém, como a gente fala que o movimento uniforme, a velocidade é constante, nós temos que analisar o seguinte. Eu tenho deslocamento em metros e eu tenho tempo em segundos. Como eu chego à velocidade desse móvel? Simplesmente juntando as duas unidades de medida, que virará um valor em metros por segundo. Esse valor é o resultado da divisão do espaço pelo tempo. Ou seja, 5 dividido por 1 é 5. 10 dividido por 2 é 5. 15 dividido por 3 é 5. 20 dividido por 4 é 5. Ou seja, a velocidade desse móvel é 5 metros por segundo. Isso é a velocidade média, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Beleza? Outra coisa importante que você deve me lembrar é a unidade de medida. A unidade de medida, ela foi estipulada pelo sistema internacional. Claro, não é esse internacional aqui, apesar de ele ser o melhor time do mundo, a Inter, mas não é ele. O sistema internacional que a gente fala é aquele que é utilizado no mundo inteiro, certo? Todo mundo utiliza esta unidade de medida. E qual é essa unidade de medida? É o que a gente viu antes aqui. Deslocamento, metros, tempo, segundos e velocidade, metros por segundos. Porém, nós sabemos que o sistema internacional adota metros por segundo. Porém, se você for analisar onde você encontra a maior parte da velocidade, isso aí, justamente aqui, no velocímetro do seu carro. Você olha lá no velocímetro, é a velocidade do móvel que está se deslocando. Porém, esse móvel se desloca a uma velocidade e você analisa aqui do ladinho, tem 1 km por hora. Aí você pensa, lascou. Se aqui está em km por hora, como eu vou transformar para metros por segundo que o professor pediu para mim resolver o exercício? É muito simples. Existe uma regrinha de conversão que você aplica para todo e qualquer problema que você tem que fazer essa transformação. Essa regrinha é, se você tem em km por hora
e quer transformar para metros por segundo, você pega esse valor, qualquer que você tenha ali, e divide por 3,6. Muito bem. E se você quer trazer de metros por segundo para quilômetros por hora, tu faz o processo inverso, ou seja, tu multiplica por 3,6. Concluindo, temos quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Entendido? Essa é a regrinha para transformação de velocidades. Beleza? Dentro do movimento uniforme, nós também vamos nos deparar, como eu falei antes, com a velocidade média. E para isso, existe uma equação de velocidade média. Essa equação ela é muito simples de ser interpretada. Ela é dada pela velocidade média é igual ao deslocamento, ou seja, aquele trecho que o móvel andou, dividido pelo tempo, ou seja, todo o tempo que ele gastou para andar aquele trecho. Beleza? Então, eu pegando o deslocamento e dividindo pelo tempo, eu chego na velocidade média. Ok? Nós fizemos um exemplo da tabelinha lá atrás, lá que vocês podem estar voltando o vídeo e olhando novamente, beleza? Outra equaçãozinha que cai no movimento uniforme é a equação da posição. O que essa equação nos diz? Ela nos diz exatamente aonde o móvel vai estar, quanto tempo ele vai levar para chegar lá, qual é a velocidade dele e da onde ele saiu. Como que eu vou juntar todas essas informações numa equação? Ela é simples, a equação é dada da seguinte essa equaçãozinha aqui, ó. Estão vendo ela aqui? Ela parece um bicho de 7 cabeças, mas ela não é. Ela é muito simples de ser interpretada, porque nós temos primeiramente um S. Esse S significa deslocamento, certo? Ele significa deslocamento e posição final, ou seja, onde o móvel parou. Então, se o S é a posição final, seguindo para frente temos S0. Esse S0, o que ele é? Ele é a posição inicial do móvel, ou seja, da onde ele saiu. Mais, ou seja, somo com a velocidade, representada pela letra V. E essa velocidade ela é multiplicada pelo tempo que ele está no percurso. Ou seja, posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aí está a equação da posição. Como eu vou aplicar essa equação? Eu explico no exercício resolvido posteriormente, certo? Por enquanto, era isso que vocês precisavam saber de movimento uniforme, regras, os conceitos e mais básicos do movimento uniforme. Um bom estudo para vocês. Gostou? Inscreve no canal, deixa o seu like. Um grande beijo, até a próxima! We are the world!